Então, nós vamos... Tá muito escuro aí minha tela, pessoal, meu rosto? Mas vocês quase não vão me ver, tá? Porque eu vou projetar uma tela aí com vocês. E para alegria de vocês, eu estou começando, não sei ainda, a aprender a mexer naquele programa que a professora Josane usa. Para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo do quinto B que eu estou aprendendo a usar aquele aplicativo. E aí eu fiz um teste hoje, mas não deu muito certo, porque eu não sei como ensinar, não sei como fazer muito. Mas de manhã não deu certo, tive que parar com eles e fazer sozinha, mas eu vou aprendendo e conforme eu for aprendendo, a gente vai fazendo juntos, tá? Deixa eu virar um pouco. Ah, assim fica mais claro, né? Sabe qual a única coisa que eu não gosto desse aplicativo? Oi? Sabe qual a única coisa que eu não gosto desse aplicativo? Ah. Que ele dá nome aleatório pra gente, tipo, de um animal. Uma vez eu fui um sapo. Sério? Sério. É o mesmo também, tá? Não sei se é o mesmo. E você não pode arrumar, mesmo assim. Uma sapinha, bem fofinha. Então vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês. Acho que da última vez eu fui uma ovelha. Não, peraí, não é isso aqui não. Ai, senhor. Vamos lá, vamos lá. Então, nós estávamos estudando sobre... Gente, eu tô quase deitada para conseguir ficar mais claro o meu rosto para vocês, tá? Nós estamos estudando, né? Sobre a história do Brasil. Então, nós já estudamos a chegada dos portugueses, né? Toda a exploração de Portugal, com as riquezas do Brasil. O período que Dom João veio com a corte para o Brasil, voltou para Portugal, deixou o filho ficou governando por um tempo, arrumou confusão com todo mundo. Foi ou não foi? Foi. Ô, Dom Pedrito, confusionito, gostava de arrumar um conflito, né? Por quê? Porque era muito mandão, o reizinho mandão. E aí ele era muito autoritário, arrumou confusão com todo mundo lá. Quando o pai dele morreu, ele falou assim: eu vou voltar para Portugal, não dei muito certo aqui no Brasil. Voltou para Portugal para assumir o trono, deixou seu filho Dom Pedro de Alcântara, né? Que tinha 5 anos e não podia governar. Teve ali aquele período regencial, onde regentes governaram no lugar de Dom Pedro de Alcântara, e eles deram ali o golpe da maioridade, e Dom Pedro de Alcântara, com 14 anos, então, assumiu o trono, e o Brasil, então, foi melhorando, os conflitos foram diminuindo, mas com o passar do tempo, já lá no final do século XIX, aí fica escuro, né? Lá no finalzinho do século XIX, alguns grupos já não estavam muito satisfeitos com o governo na verdade, com o estilo o governo da monarquia, né? Eles queriam ter mais poder, alguns grupos, como os cafeicultores, eles queriam ter mais participação política e queriam o fim, então, dessa monarquia e o início de uma república, onde um presidente governa, né, através de uma eleição. Ele é eleito pelo povo e governa. E aí, a partir daí, nós estudamos também sobre essa crise no fim do Império, falamos sobre a proclamação da República nas aulas anteriores, falamos sobre os conflitos que tiveram, Guerra de Canudos, Revolta da Vacina. Lembram disso? Ou lembram, mas não lembram de mais nada do que foi falado? Lembra que teve a aula, mas não lembram do que foi falado? Guerra de Canudos, que muitas pessoas morreram porque lá eles eles iam lá, dividiam certinho e ninguém passava fome. Exatamente.
mais Eles povoadas. compartilhavam. Tudo que eles produziam, eles dividiam entre eles, né? Então, nós vamos entrar nesses detalhes. Espera só um pouquinho. Então, vocês se lembram. E aí, só que eu fiz uma coisinha para ajudar ou atrapalhar. Não sei se ajudar ou atrapalhar. Mas eu coloquei os acontecimentos numa linha do tempo e vocês vão ter que desembaralhar na sequência que esses fatos ocorreram. Mas eu vou dar uma ajudinha. Podem pegar a apostila de vocês. Apostila 3, tá? Alguém me perguntou hoje de manhã. Pro, é a apostila 3? Eu falei, gente, tô na apostila 3 já faz um tempão. Já estamos quase na metade da apostila 3. Pro, a gente está na aula de história ou de matemática agora? Então, fiz a aula de história agora, porque matemática vocês vão ter que copiar. E aí, como vocês acabaram de copiar, eu vou dar esse intervalo para vocês darem uma descansada, porque vocês copiaram muito, né? E aí, na última aula, a gente faz matemática, ok? Mas as 3 aulas vão ocorrer. A ordem não interfere, tá, pessoal? Então, vou compartilhar com vocês. Posso interromper meu vídeo para pegar ali a minha apostila? Tá, pode ir. Enquanto isso, eu vou compartilhar a tela aqui com os colegas. Então, aqui, eu tenho alguns fatos, ó. Tenho que o primeiro presidente foi eleito, tem a política do café com leite, teve a crise no Império, tem o voto de Cabresto, a proclamação da República, a nova Constituição e, por último, aqui, que é algo que a gente vai falar por último mesmo, então, por isso que eu deixei ele coloridinho, os conflitos que ocorreram nesse período da Primeira República aqui, né? Aqui no Brasil. Então, eu vou compartilhar com vocês o link. Acho que é só pegar aqui e copiar, né? Vou enviar aqui na sala de bate-papo. E não é para mexer, tá, pessoal? Vamos ver se vai dar certo agora de manhã, agora à tarde, perdão. Eu vou chamar os alunos e vocês vão falar para mim o que aconteceu aqui primeiro, né? Então, para poder mudar de lugar, o que vocês vão fazer? Deixa eu fechar esse WhatsApp, que eu deixo aberto para poder mandar o link. Vocês vão clicar aqui, vai aparecer essa mãozinha, vocês vão clicar com o mouse, manter clicado, segura e arrasta, ó, para colocar na posição correta. Tá vendo aqui, ó? Então, desses itens, presidente eleito, política do café com leite, nova Constituição, crise no Império, voto de Cabresto, a proclamação da República. Qual foi o primeiro fato que aconteceu antes, na verdade, até antes mesmo de se iniciar ali a República? Nós sabemos que o Brasil, ele era governado pelo governo de monarquia. Era uma monarquia onde tinha ali o rei que governava, né? No caso aqui do Brasil, o imperador. Então, ele tinha o domínio sobre o governo do Brasil, tudo tinha que passar por ele. Os próximos monarcas, né, seriam descendentes desse rei, né? Então, Dom Pedro II, que estava no governo nessa época, o filho mais velho que iria assumir, no caso, e depois vocês vão lá na frente, vocês vão estudar um pouquinho mais, vão ver que ele perdeu alguns filhos, e quem assumiria, na verdade, seria a princesa Isabel. E aí, então, desses fatos, olhando lá na apostila de vocês, qual foi a primeira coisa que aconteceu antes de se instituir ali essa república? Página 248. Deram uma olhadinha aí na página 248. O que está falando ali na página 248? Está falando sobre a crise do Império. A crise do Império. Então, existia ali um império, né?
a monarquia brasileira passava por uma grave crise. Vários grupos não estavam satisfeitos com o governo de Dom Pedro II e queriam exigir o fim da monarquia. Então, esse foi o primeiro fato, né, em relação a esse início de república, que é a forma de governo que nós temos até hoje, tá, pessoal? Então, vou ver se vai dar certo, tá? Quem está no computador? Que eu acho que quem está no computador consegue fazer melhor do que quem está no celular. Está no computador? Então, vai lá, Isadora. Clica na bolinha. Vamos ver se vai dar certo. Clica na bolinha da crise no Império e arrasta até o início aqui, ó. Ô, Pro, eu não consegui entrar. Não conseguiu entrar? Você clicou no link que eu mandei no chat? Prof, tem que clicar no link? Sim, tem que clicar no link. Tá. Deu certo? Colocaram aí, então, o voto de Cabresto, ó. Crise no Império, lá no comecinho. Podem tentar os outros também. Coloca, então, como primeiro. Crise no Império aqui. Crise no Império. Ok. Teve ali a crise no Império. Aqui está dizendo, né, que diferentes grupos sociais, cafeicultores, oficiais do exército, profissionais liberais, passaram a exigir o fim da monarquia no Brasil. Reivindicavam maior participação política e a formação de uma república. Eles conseguiram que fosse instituída essa república, sim ou não? Oi? Tem alguém na sala? Você consegue me ouvir? Consigo. Bem, pessoal, eles conseguiram que a república fosse instituída, sim ou não? Eu acho que sim. Sim. Então, qual foi o segundo fato que ocorreu dessa linha do tempo? A crise no Império e depois o primeiro presidente. Tá fora da ordem aí. Peraí. Crise do Império depois da proclamação da República? Exatamente. Depois vem a proclamação da República, né? Esses grupos ganharam, então, mais forças, né? Formaram organizações, deram origem ali ao movimento republicano. E aí, Dom Pedro foi perdendo os apoios políticos, né? O apoio desses grupos que ele tinha da igreja, teve conflitos com a igreja. E eles organizaram, então, um golpe do Estado, para derrubar a monarquia. E aí, Marechal Deodoro da Fonseca. Ó, só evita escrever, tá, pessoal? Senão, ó, aparece aqui. Era isso que estava acontecendo de manhã. Aqui, ó, tá vendo como que fica? Então, nós temos aqui a proclamação da República. Então, com a crise do Império, né, ocorreu ali a proclamação da República. Então, civis e militares organizaram um golpe de Estado para derrubar a monarquia. E em 15 de novembro de 1889, sob a liderança de Marechal Deodoro da Fonseca, foi proclamada a República.
Esses primeiros anos da República foram os militares do Exército que governaram o país, tá, pessoal? Então, por um período, um breve período, né? 89 até 94, os militares é que governaram o país, e esse período de 89 até 94 ficou conhecido como República da Espada, ok? Tanto pela forma autoritária, né, que os militares governavam, quanto por ser representado mesmo a questão do militar, né? Então, vamos lá. Depois da proclamação da República, qual foi a primeira coisa que eles fizeram ali, né? Eles tinham alguns compromissos. E o que eles fizeram quando a República foi instituída? Eles mudaram uma coisa que já existia no Brasil. Está lá na página 251, bem no início ali do Brasil republicano. Leiam aqueles 2 primeiros parágrafos para me dizerem qual foi o próximo fato que nós temos que colocar aqui na nossa linha do tempo. Página 281, ou 51. Nova Constituição? Exatamente, a nova Constituição. Então, depois que foi proclamada ali a República, uma nova Constituição, né, foi aprovada. Nessa Constituição, o Brasil passou a ser uma federação que tinha um governo federal, tinha estados e tinha os municípios, e ela garantia a liberdade de pensamento, liberdade de expressão e liberdade de crença religiosa para todos os cidadãos. Então, terceiro item da nossa linha do tempo. Ok, aqui já aparece, depois que isso aconteceu, já aparece aqui, então, o próximo fato. Então, em 1894, o primeiro presidente foi eleito. Então, quem foi esse primeiro presidente? Isso aí não tem na apostila de vocês. Foi Prudente de Moraes. Ele foi o primeiro presidente civil eleito da nossa história, que assumiu o cargo ali em 1894, né? Esse período ficou conhecido como República Oligárquica, por causa dos coronéis, né? Das oligarquias. República dos bacharéis ou a República também do café com leite. Nós estudamos mais essa questão da República do café com leite, né? A política do café com leite. Quem se lembra o que era essa política do café com leite? É que os políticos tomavam café com leite todos os dias de manhã? Não, é que era só São Paulo ou Minas Gerais. Leite de Minas Gerais e o café que estava sendo produzido em São Paulo. Exatamente, existia ali uma aliança, né, entre São Paulo e Minas Gerais, que eram 2 estados que São Paulo era o maior produtor de café e Minas Gerais também produzia café e laticínios, queijos e derivados. E eram 2 fortes candidatos, eles se juntaram, então, para dominar, como tinha muitos coronéis, muitas propriedades rurais naquela época, né? Naquela época, o poder dos coronéis era muito, muito forte sobre a política, né? Eles tinham muito domínio. Por quê? Porque eles controlavam a população por meio da violência, né? Eles faziam favores para as pessoas mais pobres e aí cobravam isso, ameaçando esses mais pobres, para obedecer às ordens. Então, os coronéis, eles tinham um forte domínio, né? E eles fizeram, então, essa aliança que tá na sequência aqui já, né? A política do café com leite, que é a aliança entre os estados de São Paulo e Minas Gerais para dominar a política brasileira. Nós podemos ver esse domínio nas charges da página 251, onde nós temos 2 gigantes, né? E aí um estado pequenininho, tentando entrar, mas diante do tamanho, né, da força, do poder que eles tinham, do domínio que eles tinham na política, era difícil alguém conseguir
outro estado conseguir assumir a cadeira presidencial, né? Nós também podemos observar na página 257, vocês fizeram a atividade da página 257, em que vários estados têm ali também uma charge, onde tem a cadeira da presidência, os estados de Minas, representados por pessoas, Minas e São Paulo, e em volta desse morro, no topo, né, dessa montanha, tem ali várias pessoas tentando chegar, mas não consegue porque eles já estão no topo e o domínio sempre ficava, da política sempre ficava por esses dois estados. Ok. E aí, o que ocasionou, então? O que facilitou? Já ficou bem na sequência aqui, né, pessoal? O que facilitou que houvesse esse domínio, essa aliança entre os estados e que eles sempre conseguissem ganhar? Foi, então, o voto de cabresto, né? Quem lembra o que é esse voto de cabresto? Não lembro. Mas acho que eles obrigavam as pessoas a votarem em tais pessoas, senão eles iam perseguir, bater, matar. Exatamente. Eles queriam, né, os políticos... Eu entrava no link que você mandava e eu chegava onde você colocou ali no compartilhamento, mas tinha, tipo, o voto de cabresto. Não aparecia para mim, só aparecia um monte daqueles da Proclamação da República e outras coisas. E depois... É porque eu acho que as pessoas foram mexendo e aí mudou. Mas assim, tá aprendendo também, tá? Então vamos fazer juntos. E aí, conforme eu for aprendendo, eu vou passando para vocês. Oi? Esse é o que a professora de ensino religioso passou? Não, esse foi a Rosana que mandou, mas acho que ela disse que a professora parece que usa esse também. Não sei se é o mesmo. Não, é um outro. É outro? Mas esse dá para vocês usarem. É que eu tenho que aprender. Como eu comecei a usar agora, hoje, na verdade, então eu estou aprendendo ainda. Conforme a gente for usando, as próximas aulas a gente vai aperfeiçoando, né? Então, esse voto de cabresto... Oi? Esse é um pouquinho mais complicado que o outro, porque o outro você escreve tipo uma nota e aí é mais fácil na hora de movimentar esse. Entendi. Esse fica bastante. E aí, o voto de cabresto, então, era uma aliança que os políticos faziam com os coronéis com o objetivo de se manter no poder, né? Os coronéis controlavam ali a população por meio da violência, né? Eles ameaçavam as pessoas. Naquela época, o voto não era secreto, né? E aí as pessoas, os mais pobres, os eleitores, eles eram forçados, então, sofriam pressões para votar nos candidatos indicados por esses coronéis. E aí nós temos, para finalizar, os conflitos que ocorreram nesse período. O primeiro foi a Guerra de Canudos, que a Gi começou a falar de uma comunidade, né? Vocês lembram da onde, do local que vivia essas pessoas? Que região do país? Quem não lembra, vai lá na página 254, dá uma lidinha ali. Acho que era no sertão, mais ou menos, não? Página 254. Achei, prof. E aí, só a Giovana que leu? Tá bem? Eu achei também. Bahia. Exatamente. Então, a Guerra de Canudos ocorreu na Bahia. Por que ocorreu essa Guerra de Canudos? Porque duas pessoas pegaram alguns canudinhos e ficaram... Tchum, 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 tchum. Foi isso? Acho que o nome era Canudos e eu acho que
Acho que as pessoas da cidade grande ficavam com raiva, tipo, nossa, a gente lá passando fome e eles aqui com bastante comida, vamos pegar. E às vezes eles não deixaram, começar a guerra. Não bem por isso, tá, Gi? Mas eles ficaram assim com raiva. Então, o que aconteceu? Naquela época, as pessoas, a maior parte da população vivia no campo, né? Nós já vimos nas aulas de geografia que grande parte da população no passado vivia no campo e depois no período da industrialização eles foram viver nas cidades. Hoje nós temos uma população maior na cidade do que no campo, mas naquela época a maior parte da população vivia ali no campo, né? E trabalhavam nas propriedades rurais, eles eram camponeses, eram agricultores. E como eles trabalhavam nessas fazendas, naquela época não existiam direitos trabalhistas. Eles não tinham direitos nenhuma garantia de direito. Ele trabalhava, ganhava o dinheiro dele daquele dia, ganhava pouco, ia para casa, se ficasse doente, não podia trabalhar, não ganhava, não recebia. Então, assim, não tinha nenhuma garantia de direitos, né? E aí existia uma comunidade formada por camponeses pobres, né? Que seguiam um líder religioso chamado Antônio Conselheiro. Essas pessoas, elas tinham ali aquela área, elas plantavam, tudo que elas plantavam, elas dividiam entre eles. Então, eles trabalhavam coletivamente, as mulheres provavelmente costuravam as roupas para todas as pessoas. Eles trabalhavam para eles mesmos, né? Trabalhavam coletivamente e distribuíam ali, dividiam entre as famílias os produtos que eram cultivados. Como eles tinham esse estilo de vida, né, de compartilhar, de viver, de trabalhar coletivamente, de dividir tudo que produzia, muitas pessoas se sentiram atraídas, né? Esse modo de vida mais igualitário atraiu muitas pessoas, então, muitos camponeses, agricultores, que deixaram de trabalhar nas fazendas para viver nesse povoado. E aí, esse povoado, então, ele estava aumentando. E os grandes fazendeiros, que perderam ali os seus funcionários, né, passaram a exigir, então, que o governo acabasse com Canudos. E também eles tinham medo de que em outros locais, né, outras regiões do país, essas comunidades se multiplicassem, que eles tinham ideias contrárias à República. E aí, para não multiplicar, eles resolveram enviar, então, tropas, né, republicanas. O exército, então, foi ali para aquela região para dissipar aquele povo, para poder tirar ali, acabar com aquela comunidade de Canudos. As pessoas que viviam ali, elas resistiram, né? Elas não queriam. Houve, então, conflitos, ataques, e aí, após meses de combate, então, essa comunidade ela foi destruída, a maior parte da população foi massacrada, né? Foi morta, restou ali um terço, mais ou menos, da população. E eles conseguiram, então, destruir com essa comunidade, né? Então, essa guerra de Canudos muitas pessoas morreram, então foi algo bem intenso, né? Uma coisa bem triste, um conflito bem triste que aconteceu nesse período da Primeira República. Uma outra coisa que ocorreu também foi a revolta da vacina, né? Nós vimos que, nós já estudamos que lá no Rio de Janeiro teve algumas reformas, eles retiraram as pessoas ali do centro, eles até estavam preocupados com a saúde pública, mas eles estavam mais preocupados em manter ali um status, né? A cidade bem organizada, bonita. Eles retiraram as pessoas pobres à força das casas mais pobres ali do centro, retiraram essas pessoas, despejaram, elas foram despejadas, tiveram que viver nos lugares, nas regiões mais afastadas,
ou nos morros, que foi onde começaram a surgir ali as favelas no Rio de Janeiro, né? Essa medida autoritária, né, durante esse período da reforma no Rio de Janeiro, também causou alguns conflitos. Não foi algo tão intenso como a Guerra de Canudos, né? Mas foi um conflito que ocorreu naquela época. E aí essa forma autoritária também do governo ocorreu no campo da saúde em relação à vacinação. Então eles entravam à força na casa das pessoas, vacinavam as pessoas mesmo que elas não quisessem, porque a vacina era obrigatória. Se a pessoa não quisesse deixar o agente entrar, eles chamavam reforços policiais e com isso, com essas medidas autoritárias, então, contra essa atitude do governo, surgiu aí um movimento conhecido como Revolta da Vacina. Então, um grupo da população, parte da população, foram para as ruas, né? Eles entraram ali em choque e conflito com a polícia, as tropas da polícia. Foram 4 dias de revolta e muitas pessoas foram presas. A cidade ficou destruída porque eles saquearam, roubaram, apedrejaram prédios, incendiaram os bondes. Só que eles conseguiram, então, fazer com que a vacina não fosse mais obrigatória. Inclusive, até hoje, ela não é obrigatória, ela está disponível, mas a pessoa tem que ir até lá. Não sou obrigada a fazer, né, a me vacinar. Então, esses foram os 3 conflitos que ocorreram ali na época da Primeira República, que nós estudamos. É aqui, né, Gi, que você falou que apareceu um monte, ó. Coisa para vai apagar. Eu vou mandar esse aqui. Então, aqui ficou na ordem que esses fatos aconteceram. Então, primeiro teve a crise no Império, depois a proclamação da República, criou-se aí uma nova Constituição, os militares governaram por um tempo e aí depois elegeram um presidente. Nessa época, ficou conhecida ali como a política do café com leite, porque eram 2 os estados que dominavam a política nessa época. O voto de cabresto era algo que ocorria com muita frequência, né, nas eleições. E aí, aqui os conflitos que ocorreram durante esse período. É isso, pessoal. Eu fiz essa revisão, por quê? Porque semana que vem a gente vai começar com as atividades avaliativas, né? E, então, esse resumo, tudo que está ali é o que vai cair na atividade, vai ter na atividade. Então, para a gente relembrar, porque tudo isso a gente já estudou, vou liberar vocês, tem 5 minutinhos, mas vou estar liberando já. Deixa eu ver que hora que eu vou mandar o link aqui. Vou mandar 15h40, tá? 3h40 eu mando o próximo link, 20 minutinhos de intervalo. Dá uma descansada, bebe uma água, ok? Podem sair da aula. Alguma dúvida? Até daqui a pouco. Ok. Prof, Oi. eu não sei como sair da reunião aqui. Não sabe como sair? Uhum. Clica na tela. Vai aparecer sair. Apareceu? Nada? Não. Bom, você está no computador ou você está no celular? Computador. Ó, quando eu clico lá no cantinho, bem aqui embaixo, no canto direito, aparece para mim encerrar. Eu não sei se é o mesmo, né? Não, parece que como eu tô aqui no outro, entrou no site, não tô conseguindo. Bicho. Não, mas eu já vou encerrar. Eu só achei que você estava com dúvida, mas eu já vou encerrar aqui e aí você já sai, tá bom? Então, ok. Então, até daqui a pouco. Ok.